já percebeu que mesmo querendo mudar, algumas situações continuam se repetindo na sua vida? Relacionamentos parecidos, emoções parecidas, até desafios que parece que está voltando, mesmo você achando que já superou. Você fala assim, caramba, de novo? Não é possível. E isso pode te gerar uma sensação de frustração muito grande. É como se você estivesse andando em círculo. Isso já aconteceu com você? Eu mesma já vivi isso em alguns momentos da minha vida, principalmente em relação ao dinheiro, a relacionamentos. São os dois principais nós que existem na vida da gente, não é verdade? Dinheiro e relacionamento. Eu percebi que mesmo eu usando técnicas, mudando alguns posicionamentos, alguma forma de olhar para o dinheiro, eu fazia isso com a minha mente cognitiva funcionando. Mas aquela sensação de insegurança sempre voltava. Aquela sensação de incerteza do que poderia acontecer se eu não tivesse o dinheiro, o que eu quisesse fazer, sempre voltava. A qualquer momento. Mas aqui existe um ponto que quase ninguém observa. O problema não está necessariamente nas situações que acontecem com a gente, mas sim a forma como o seu corpo e a sua mente reagem em relação à situação. Olha o pulo do gato aí. Essa é a diferença. Porque antes de existir esse padrão na sua vida, existe esse padrão dentro de você. Está lá, armazenado, enraizado. E o seu corpo registrou. Um padrão emocional que toda vez que acontece, o seu corpo reage. Aí você sente um aperto no peito, uma taquicardia, aquele medo repentino, quando chega o cartão de crédito e você olha e fala, caramba, não era bem isso que eu queria, né? Você vai comprando, uma besteirinha aqui, outra besteirinha ali, e você vai achando que dá. Chega no final, você vai ver a conta do cartão e está maior do que aquilo que você imaginava. Logo, teu corpo reage, mas você não observa. Ou seja, você não para perceber. Esse é o piloto automático. Você simplesmente sente a taquicardia, a sudorese, aquele suor rápido, e você reage a isso. Que absurdo, que horror, meu Deus! E aí você começa a se punir. Caramba, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter comprado aquilo ali. Olha só a besteira que eu comprei, por que eu comprei isso? E aí começa um processo muito ruim dentro de você. Porque esse aperto, essa preocupação, que é uma preocupação imediata, né? Porque você não para pensar. Você reage imediatamente a essa situação. E não para e respira para analisar. Tá lá. Vou analisar friamente essa situação. Você não faz isso. Porque não é a situação que está se repetindo. É a forma como você reage a ela que está se repetindo. Você reage à situação da mesma maneira, de sempre. E quando você sempre reage da mesma maneira, o que está acontecendo? Você está criando experiências idênticas. Por isso que você acha que está se repetindo. Mas, na verdade, é o padrão que você instalou em você que está fazendo você repetir experiências iguais. E aí, no mês que vem, você vai, compra uma canetinha a mais, compra um brinquinho a mais. Porque mês passado você comprou um lencinho, um brincão. Esse mês você vai comprar um brinquinho, uma canetinha, um anelzinho. Entende? São situações parecidas que você vai criando para criar experiências parecidas que vão te dar a mesma reação. O medo, o desespero, o pânico. Agora, imagina o seguinte: se diante de uma situação como essa, você mudar a forma como você reage, você quebra esse padrão. Você quebra esse ciclo vicioso de toda vez sentir isso. Você quebra. E um detalhe importantíssimo aqui: não comece a quebrar esse ciclo tentando controlar isso. No mês que vem eu não vou comprar mais nada. Acabou. Pega o cartão, quebra e rasga. Não vai resolver. Porque não é o que está lá fora que influencia a tua atitude. É o que está dentro de você. Por isso que você tem que observar.
no seu corpo, as suas emoções. Você precisa estar presente com isso. Seus pensamentos. Como que você reage diante de uma situação complicada, financeira? Ou de relacionamento, casamento? Foi exatamente dessa forma que eu comecei a despertar. E as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque toda vez que eu recebia o cartão de crédito, eu me lembro que teve que, a última vez que eu recebi a conta do meu cartão de crédito, eu quebrei o cartão de crédito. Isso tem uns 3 anos. Eu falei, não quero mais cartão de crédito na minha vida. Porque o meu ponto de vista é quanto menos cartão eu tivesse, menos dívida eu ia fazer. Não é verdade. Você tem um cartão, você explode o cartão. Porque o padrão continua dentro de você. Então, o que que eu fiz? Eu mudei a reação que eu tinha diante da conta que chegava. Mas, para isso, eu precisei observar as minhas emoções. Quando chegava, eu dizia, ui, percebia na hora a contração no meu corpo. Quando eu abria meu e-mail, que eu via, aquilo ali já me dava taquicardia. Nessa hora eu percebia. E antes de eu abrir o e-mail para ver o valor da conta, para ver os detalhes, eu já respirava. E não entrava imediatamente no padrão. E aos poucos, as situações começaram a se organizar de uma maneira diferente. E isso eu comecei a fazer para absolutamente tudo que envolvesse dinheiro. Então, a grande sacada é, da próxima vez que acontecer algo que dispara isso em você, para, percebe. Qual é a emoção? Ao invés de você reagir no automático, disparar o coração e dizer, ai meu Deus, que merda, fiz caca de novo. Uau. Para, faz uma pausa, faz uma respiração profunda. Só você fazendo uma respiração profunda, porque quando você tem o gatilho, o teu corpo contrai. Se você percebe, para e respira, automaticamente você oxigena as suas células. E aí você descontrai essa contração que você deu no corpo, que esse é o gatilho de dispara, que dispara em você a percepção. E se pergunta, o que eu estou sentindo agora? Que emoção é essa? Só de você fazer isso, você já sai do piloto automático. E quando isso acontece, minha amiga, meu amigo, você cria uma possibilidade de agir de uma maneira diferente. E é aí que a tua mudança começa. Não é evitando as situações. Não vou nem levar o cartão para não ter. Agora tem Pix, você tá lascado. Não é evitando isso, gente. Porque por mais que você não tenha o dinheiro na conta, você vai ficar aflita querendo cartão para comprar, para pagar no final do mês. Mas não é evitando isso que você vai mudar o padrão que está aí instalado. Mas é mudando a forma como você reage a isso. Porque esses padrões, eles não estão aí para te travar, mas para mostrar para você que você precisa olhar de uma maneira diferente para as coisas que você faz. Para que eles, os padrões, não se repitam. E quando você muda a forma de ver, você muda a sua forma de sentir. E você muda a sua forma de viver. Você já percebeu algum padrão que repete na sua vida? E se você já percebeu como você reage? E se você já percebeu como você reage, me conta aqui nos comentários. Como é que você reage a esses padrões?